Nesta aula, nós iremos identificar as diferentes formas como a água é encontrada na natureza e também conhecer os principais parâmetros físico-químicos e microbiológicos para avaliar sua qualidade. Como nós sabemos, a maior parte da superfície da Terra é ocupada por água. Isso equivale a 510 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 71% da superfície. O restante, os 29%, são a superfície ocupada pelos continentes. Se estima que o volume total de água existente no nosso planeta é de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos, um volume, obviamente, extremamente alto. Bem, a maior parte desse volume, 97,5%, é de água que é encontrada nos oceanos, enquanto a água doce tem lá, equivale a cerca de 2,5% dessa água. Do total de água doce, o Brasil detém aproximadamente 0,5% dessa água. A água doce, então, é classificada como água de superfície, ou seja, aquela água que nós conseguimos visualizar após ser acumulada, e também a água subterrânea, isto é, aquela água que se acumula em depósitos sobre superfícies permeáveis de rocha que geralmente percorrem um longo caminho até se estabilizar. No laboratório, nós comumente vamos precisar de água pura, e a principal forma é a água destilada. Seu processo de preparação consiste no aquecimento, em que as substâncias eventualmente misturadas à água, mas que não sejam voláteis, permanecem no recipiente, enquanto a água é transformada à sua forma a vapor, e ao atingir uma superfície mais fria, a água se condensa e é coletada em outro recipiente, já com a quantidade mínima de substâncias não voláteis. Outras vezes é necessário, em determinados procedimentos, é necessário água com ainda maior pureza. Nesse caso, nós iremos utilizar água deionizada, o qual geralmente é a água destilada que é submetida a uma coluna de troca iônica. Nessa coluna, para cada ânion inicialmente presente na água, a coluna retém esse ânion liberando os íons OH-, enquanto para cada cátion que é retido é liberado o íon H+, ou seja, dessa forma os sais são retidos e você tem água com uma pureza bastante elevada. A maneira como nós representamos a água é por sua fórmula H2O. No entanto, a gente não pode esquecer que o hidrogênio apresenta 3 isótopos. Além do prótio, que é o hidrogênio que não tem nêutrons no seu núcleo, nós temos também o deutério, que constitui próximo de 1% do todo hidrogênio, e o trítio em quantidade muito pequena. Então, se nós pensarmos em uma molécula de água contendo apenas hidrogênio do tipo deutério, nós vamos ter uma água dita como sendo água pesada, e será representada pela forma D2O. Por que água pesada? Bem, porque a massa do hidrogênio, no caso o hidrogênio deutério, é maior do que o hidrogênio tipo prótio. Então, a água do tipo deuterada vai ser mais pesada que a água convencional, se digamos. Esse tipo de água pesada, ela vai encontrar diversos empregos em técnicas, por exemplo, como ressonância magnética nuclear e outros. Um outro tipo de classificação para a água diz respeito à sua dureza. E a água dura está relacionada com a quantidade de íons magnésio, cálcio, bem como íons zinco, estrôncio, ferro, alumínio e esses outros presentes em geral em menor quantidade. A dureza da água está relacionada com a possibilidade de se gerar precipitados que geralmente são indesejáveis. Por exemplo, a água que é utilizada em encanamentos, uma vez que seja uma água dura, ela tenderá a formar precipitados que poderão inclusive obstruir esse encanamento. Há duas formas de classificar a água dura. A dureza temporária está relacionada com a capacidade de, mediante fervura, as espécies presentes serem eliminadas, ou seja, os íons cálcio presentes quando dissolvidos em água podem ser eliminados por aquecimento porque ele vai se precipitar na forma de carbonato de cálcio. Já a dureza permanente está relacionada com a presença de cloretos, nitratos e sulfatos dessas espécies, os quais não são eliminados por simples fervura. Uma outra propriedade interessante da água é que ela pode estar presente junto a outras substâncias. Primeiro na forma de água essencial ou então na forma de água não essencial. Nesse caso de água essencial, a água pode aparecer como água de cristalização. Isso acontece no caso de algumas substâncias como o nitrato de cobre, ou sulfato de cobre, melhor dizendo, onde a água, moléculas de água são aglomeradas, se cristalizam junto com esse material. Então ela faz parte da própria estrutura do cristal. Enquanto na água de constituição, a água não necessariamente está presente na forma de H2O, mas ela pode ser produzida a partir, por exemplo, da degradação da substância.
Já a água não essencial pode se apresentar de diferentes formas, como água de interposição, água adsorvida, água capilar e água de gravidade. São vários os aspectos que podem ser utilizados para se avaliar a qualidade da água. Do ponto de vista físico-químico, os principais parâmetros são a alcalinidade, condutividade, cor, dureza, quantidade de oxigênio dissolvido e turbidimetria. Já do ponto de vista microbiológico, nós temos como parâmetros principais a contagem total do número de bactérias e a quantidade de coliformes fecais.